vamos contar o mito de Jonas, porque pra gente ter mais tempo para falar esse mito, você também vai falar a sua parte que você percebe dele, e depois a gente poder deixar perguntas também, tá bom? Uhum. Então, pode ser, né? Eu acho o mito Pode. de Jonas incrível, porque ele é muito analítico, e a gente trouxe ele do curso que a gente fez, especialização, e a Elo ainda tem outra percepção para trazer. Como que é a história de Jonas, né? Vamos lembrar. Jonas, ele teve um chamado divino lá, né? Lá Deus falou para ele, você precisa ir para Nínive pregar. Você precisa ir lá para falar de Deus, para falar dessas coisas e tal. Isso ele sentiu dentro dele. Esse Deus aqui, esse Deus ali, é o Deus que, independente de religião, né? Ele sentiu, eu preciso, lá no meu sagrado, eu preciso ir lá, né? Eu preciso fazer isso. Só que acontece, ele não seguiu o chamado do coração dele. Ele foi para outro lugar. Ele foi para onde? Ele foi para ele foi para Tarsis. Então ele já Tarsis. não cumpriu aquilo que o coração dele estava chamando. Já vem uma percepção já da questão da depressão. Eu estou ouvindo que meu coração, que minha alma, o que eu vim fazer nessa terra aqui, eu estou seguindo o que os outros estão falando, né? O que os outros estão me falando que é o melhor. Não, isso aqui dá dinheiro. Faz essa profissão que dá dinheiro. Aí você faz, não dá dinheiro, não, porque não é sua alma, não veio fazer isso, então você não vai ter resultado, né? Então, ele já foi contra o coração dele, já é uma percepção um caminho para depressão. E aí ele foi se esconder, ele foi no navio, né? E aí ele estava lá no navio, aconteceu a tempestade, tá, pá. E aí, de repente, aquela tempestade de todo, o pessoal marinheiro, gente, o que está acontecendo aqui? Eles tiraram a sorte lá, de alguma forma, para ver quem era o responsável por aquela depressão, né? A depressão, aquela tempestade. E aí eles tiraram a sorte, deu lá que era Jonas. Jonas, você é o culpado. Você que está trazendo essa tempestade. Então, aí o Jonas, nossa, sou eu mesmo. Ele já sentia culpa mesmo, que ele tá indo contra o coração, sou eu mesmo. Pode me jogar no mar, porque aí vai resolver todos os problemas e aí eu vou estar livre, né? Vocês vão estar livres dessa tempestade. Aí vem o auto-sacrifício, que é percebido na depressão. A pessoa pensa assim, eu sou o problema de tudo, se eu sair daqui desse mundo, vou ajudar todo mundo. É totalmente ilusório, né, gente? Porque se você realmente faz isso, você está ligado a tantas pessoas envolvidas aí na sua história, no seu familiar, né? Que vão estar ligadas a você nessa dor, aquele furdúncio todo. Só que só que a gente pensa que a gente é o bode expiatório, então sou culpado, me joga no mar. E aí eles jogaram o Jonas no mar mesmo, né? E aí o Jonas foi engolido por uma baleia, um enorme peixe. Ficou lá naquela baleia, ou seja, naquela escuridão lá dentro por um tempo, 3 dias e 3 noites. Ó, tudo é muito simbólico, né? E Sim. aí, bem depressão, ou seja, eu tô lá naquele escuro, cadê a luz, né? Então, e aí lá dentro, ele se lembra de Deus. Ele fala assim, gente, aí se lembra de novo do sagrado, do divino dele. Gente, é mesmo, eu era para ter ido para tal lugar, fui para outro. Né? Deus me disse dentro de mim que era para. E aí ele fala assim, gente, aí ele pega e começa a orar, fazer a oração dele, a oração, a meditação, o que quer que seja. E quando ele lembra desse divino dentro dele, a baleia gospe ele. Ou seja, quando eu tô lá nesse profundo, né, dentro dessa escuridão, e eu lembro da luz que existe em mim, eu lembro alguém me ajuda, eu me ajudo, me salva, tira daqui, eu consigo sair. A baleia me expulsa, porque eu tô vendo que tem uma luz aí, né? Então, assim, isso é muito incrível, eu acho isso muito. Aí o que acontece? Quando a baleia vomitou ele, e aí ele cumpriu o que a alma dele veio fazer, o coração. Ele foi para Nínive, que era onde ele tinha sentido o chamado. Olha só o quanto essa história, ela retrata muito a depressão, né? É, o que você veio fazer, né? Que você está desconectado de você mesmo. Volte a fazer aquilo que você gosta, que a sua alma chama. Ah, mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Quem é você? O que você veio fazer aqui? Na verdade, todo mundo veio fazer a mesma coisa, que é encontrar o divino dentro da gente. Esse é pela yoga, né? Eu também sou instrutora de yoga, Kriya Yoga, e a gente percebe que todos vieram realizar o divino em si mesmo, né? Ao atingir esse estado de iluminação, de percepção de que eu e Deus somos um, cada um da sua forma, da sua maneira. Então, quando a gente consegue se reconectar com o nosso centro, a gente consegue sair daquele escuro, a gente consegue sair daquele lugar vazio, que pode estar ligado a todas as outras coisas que a gente falou aqui, né? Sistêmicas e tudo mais, psicológicas, mas você está reencontrando cadê você, né? É muito Uhum. lindo. O que você tem para contribuir também com esse mito, que eu sei que você tem outras percepções? O mito de Jonas é o mito da travessia, né? Que fala muito também essa ligação, essa busca que nós temos e que envolve o medo e o desejo, né? Porque quando a gente está nessa busca, né, de nós mesmos, na jornada,
do herói, né? Como o Campbell mesmo trata na jornada do herói, tem a da heroína, né? O Jonas, no caso, é um arquétipo mais masculino, né? Mas serve também para o nosso masculino interno, né? Para a gente se ver também nessa questão. E algumas interpretações vão falar que ele, na verdade, ele foi em busca dele mesmo, mas em busca dessa voz que ele tinha dentro dele, mas que ele tinha medo de ser grande, né? Ele tinha também, ao mesmo tempo que ele tinha esse desejo de ser grande, ele tinha muito medo de ser grande. E aí, por isso, ele foge. Ele foge da verdade que ele é. Por quê? Porque ele percebe que quando quando ele olha para Nínive, que era a cidade que ele tinha como destino, que ele deveria ter ido, que era uma cidade muito maior do que a que ele estava acostumado a viver, né, e que ele era considerado um hebreu, né, inclusive, naquele tempo bíblico lá, que é descrito. Então, ele olha para aquela cidade e ele tem muito medo de ser grande naquela cidade, né, e de ser, digamos assim, e o medo dele acaba levando ele a se esconder, a fugir, né? Mas sempre nessa busca da voz, né? E aí ele percebe que quando ele está lá, quando ele vai para esse fundo, né? Que na verdade, a baleia simboliza esse útero primordial, né? Onde ele passa também pela noite escura da alma, onde ele vivencia, inclusive, um tipo de inferno astral ali, naquele momento, né? Que não é uma coisa assim, digamos assim, de uma semana. São anos, né? São anos de uma jornada que ele está numa busca, né? Ele está numa busca do que ele é, da voz que ele tem, né? Da essência que ele é. E aí ele passa por toda aquela transformação dentro da baleia, digamos assim, como essa figuração, né? Do que seja o Criador para ele, naquela busca. E ele, depois que passa por toda aquela transformação, ele é devolvido para a terra dele, para a terra de verdade. Mas por que ele tem medo? Porque ele é julgado como portador de uma possível doença, como um culpado, né? Essa doença que ele carrega, provavelmente da culpa que ele leva, é um transtorno mental, né? A gente poderia trazer essa interpretação para nós como uma loucura, digamos assim, entre aspas, né? É a loucura que ele vive lá naquele momento que ele está lá. Nossa, então, só que ele vai e ele retorna, né? Da mesma forma que ele vai, ele tem um retorno, né? Daquilo ali que ele vivenciou. E o positivo é que ele consegue depois lembrar das experiências que ele viveu. Então, essa é a jornada que a gente propõe muitas vezes para a pessoa que está nesse processo depressivo, dela poder vivenciar essa imersão, né, dentro dela mesma, É por isso que a gente fala muito, às vezes, de regressão nas terapias, né, porque a pessoa muitas vezes tem que voltar no útero, né, lá onde, na memória perinatal, muitas vezes, né, no momento de onde ela foi gerada, né, pelos pais, aquela coisa toda, para curar traumas muito arcaicos, né, traumas muito antigos que ficaram ali instalados no inconsciente e que, de alguma forma, também podem ter cortado a energia vital daquela pessoa, né, porque a depressão está muito associada também com essa perda da vitalidade, né, de alguma forma aquela pessoa foi cortada as asas dela, ela não pôde ir muito além do que ela queria, né, do que ela desejava, porque, de alguma forma, o destino cortou aí, né, essa busca. Perfeito, Elô. Você falou sobre o medo, e eu acho o medo, dentro dessa live que eu assisti, dessa Maristela Rocha, ela falou o seguinte, aí eu me lembrei, antes de falar dela, eu me lembrei daquele poema que fala, nosso medo mais profundo não é sermos, na verdade, o medo mais profundo é a nossa sombra que mais nos amedronta, né? Não é nossa luz. Por isso que ele falou, teve medo de ser poderoso, de se brilhar muito. A gente tem medo da nossa luz mesmo, a gente não tem medo da sombra. Muito então, mais da luz do que da sombra. Exato. É fácil viver na sombra. Né? A gente tá cômodo aqui, estamos na sombra mesmo. Na verdade, a gente é uma travessia, né? Aí alguns ficam meio assim, essa questão do bloqueio, né?
fica meio bloqueado no caminho, à beira do caminho, né? No meio do caminho. Não tem aquela, aquele poema que fala, né? Que havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra. Então Então, é isso. nossa, então assim, porque a vida aqui mesmo, o corpo, ele é ilusório mesmo, ele é muito, por muito pouco tempo, então a gente precisa, pela yoga a gente percebe, se a gente dá muita razão a isso aqui que acontece, com muita intensidade, nos acontecimentos tanto felizes quanto tristes, a gente fica em pânico, né, com as tragédias da vida. Mas se a gente olhar no profundo, o que está por trás dessa história aqui, ó, tudo é um filme, né, Yogananda traz muito isso na yoga, que pra gente a gente possa ver a vida como um filme, né, e não se envolver tanto nessa tragédia, na comédia, no drama da vida. E buscar aqui dentro, né? E a solução geralmente é para dentro. Gente, a saída é sempre para dentro, nunca é para fora, né? A saída é para dentro. Escreve isso em todo lugar, lembra? Porque aqui Sim. dentro já tem tudo, vai ter tudo, né? E como que a gente vai poder falar isso para uma sociedade que está totalmente vivendo para fora, né? Que Por isso que o vírus veio, né? hoje muitas vezes o saudável, né, o adaptado é aquele que está vivendo totalmente para fora, né? Pois é. Mas existe sempre os dois lados, né? Existe um É. equilíbrio. Tudo aquilo que está fora também está dentro. Tudo, tudo. Assim na terra como no céu, tudo que tá fora tá dentro. Eu vou estar desconectado, né? Como ela disse, eu fico desconectado da fonte, como você disse. Aí eu fico nessas trevas, na escuridão, né? Quando eu reconecto com a minha luz, com o meu poder, né, gente? Amarelo, lembra do plexo solar, meu poder pessoal, eu posso, eu sou, eu estou aqui, eu me permito, né? Eu permito me amar, cuidar de mim. Eu fico pensando, quando eu vou pensar em tirar minha própria vida, eu sou meu próprio algoz, né? Eu sou meu próprio. Uhum, Quem você está sendo o seu pior inimigo ou seu melhor amigo? Quem é você para você mesmo? Sabe? Você uhum. mesmo está sendo inimigo de si mesmo, né? Então, buscar esse amor? Eu sei que não é fácil muitas vezes, no pânico, na dor, né? A gente pensa que a solução é a morte. Mas imagina, a solução será que resolve realmente os problemas? A morte? Quem é você? Você é só o corpo ou você tem a alma, né? Aí vem aquela questão, você não é, a frase é o seguinte, você tem um corpo, você é a alma, você tem um corpo. Você não tem uma alma, você é a alma, você tem um corpo. Então não adianta, se eu tentar fugir de mim mesma, eu vou continuar com os meus fantasmas, mesmo depois da morte, porque eu vou continuar viva, porque a alma é para sempre, né? Então eu preciso Aham. resolver agora, dentro desse corpo aqui, que eu preciso resolver minhas questões, né? A gente está aqui para isso, exatamente, né? Para olhar para Olhar para essas as nossas questões, né? sombras, os nossos É, fantasmas, olhar para nossas dores, olhar para quem está faltando, olhar para o que eu preciso ver, incluir tudo com amor. Quanto mais eu julgo, mais eu excluo, mais vazio eu fico de mim mesmo, né? Outra percepção também desse vazio é quando eu não tomo os pais, como eu falei, né? Quando eu não coloco a minha história aqui dentro, digo um sim para tudo como foi, como é, eu fico vazia de mim mesmo, fico vazia da minha história, fico vazia do Criador dentro de mim. E para onde eu vou nesse vazio, né? E como eu me uhum. preencho? Tornando de volta para si, né?